When you say they're here, who does it mean? TV people. Do you see them? Do you? Something's funny going on here next door. Em 1982, um filme de terror chegou aos cinemas e rapidamente se tornou um dos maiores clássicos do gênero. Mas o que deveria ser lembrado apenas por sua história assustadora, acabou ficando marcado por acontecimentos ainda mais perturbadores. Poucos meses após sua estreia, uma das atrizes do elenco foi assassinada. Anos depois, outro ator morreu antes mesmo do lançamento da continuação. Um terceiro faleceu pouco tempo depois de concluir suas gravações. E a menina que se tornou o rosto da franquia perdeu a vida com apenas 12 anos de idade. Coincidência? Ou o início de uma das maiores lendas da história do cinema? Mas as tragédias não são o único motivo pelo qual esse filme continua despertando debates até hoje. Durante as gravações, a produção tomou uma decisão que muitos consideraram extremamente controversa. Em uma das cenas mais famosas do filme, foram utilizados esqueletos humanos reais em vez de réplicas cenográficas. Quando essa informação veio a público, muitos passaram a acreditar que aquele havia sido o começo de uma maldição. Com o passar dos anos, novos relatos começaram a surgir. Histórias sobre acontecimentos estranhos nos bastidores, uma cerimônia espiritual realizada durante as filmagens da sequência, declarações de atores que jamais esqueceram o que viveram naquele set. E uma pergunta que permanece sem resposta há mais de 4 décadas. Será que todas essas tragédias foram apenas uma sucessão de coincidências? Ou existe algo muito mais sombrio por trás dessa produção? Hoje vamos investigar cada detalhe dessa história. Desde a criação do filme, até os acontecimentos que fizeram milhares de pessoas acreditarem que Poltergeist se tornou muito mais do que um simples clássico do terror. Apague as luzes, aumente o volume, porque esta investigação começa agora. Antes de entendermos por que tantas pessoas acreditam que Poltergeist foi amaldiçoado, precisamos voltar ao início de tudo, muito antes das tragédias, muito antes das teorias, e muito antes de Carol Anne sussurrar a frase que se tornaria uma das mais famosas da história do cinema. No fim da década de 1970, o cinema de terror vivia uma transformação. Filmes como O Exorcista, Halloween e Amityville mostravam que o medo podia sair dos castelos, dos cemitérios e dos monstros clássicos para invadir lugares muito mais familiares. Foi nesse cenário que surgiu a ideia de Poltergeist. Na época, Steven Spielberg já era um dos nomes mais respeitados do cinema. Depois do enorme sucesso de Tubarão e Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ele trabalhava em um projeto completamente diferente. Um filme sobre um garoto que faria amizade com um visitante de outro planeta. Esse filme seria E.T., o extraterrestre. Enquanto desenvolvia aquela história repleta de fantasia, Spielberg também carregava outra ideia em sua mente. Desta vez, porém, não queria contar uma história emocionante. Ele queria provocar medo. Mas não qualquer medo. Seu objetivo era mostrar que o sobrenatural podia invadir o lugar onde as pessoas deveriam se sentir mais seguras. A própria casa. Em vez de castelos abandonados ou mansões sombrias, ele imaginou uma família comum vivendo em um bairro tranquilo, cercada por vizinhos, ruas arborizadas e uma aparente sensação de segurança. A pergunta era simples. E se o terror pudesse acontecer na casa, ao lado da sua? Essa ideia parecia ainda mais assustadora, justamente porque era possível. Não era necessário viajar para um lugar distante. Bastava fechar a porta de casa. Mas essa não foi a única inspiração. Naqueles anos, milhões de pessoas acompanhavam uma história que havia tomado conta dos jornais, das livrarias e dos cinemas. Era o caso de Amityville. Em 1975, a família Lutz afirmou ter vivido acontecimentos paranormais dentro de uma casa localizada na cidade de Amityville, no estado de Nova York. 2 anos depois, essa história foi transformada em um livro que se tornou um enorme sucesso de vendas. Em 1979, ganhou uma adaptação para o cinema e ajudou a popularizar ainda mais as histórias de casas assombradas. Embora Steven Spielberg nunca tenha declarado que Poltergeist fosse baseado em Amityville, muitos estudiosos e críticos apontam semelhanças entre as duas obras. Ambas apresentam famílias comuns vivendo em bairros aparentemente tranquilos. Ambas transformam o ambiente doméstico em um cenário de horror. E, acima de tudo, mostram que o verdadeiro perigo pode estar escondido justamente onde menos se espera. Outra inspiração veio de algo muito mais cotidiano. Hoje estamos acostumados a ter programação na televisão durante 24 horas por dia. Mas nas décadas de 1960, 1970 e início dos anos 1980, a realidade era bem diferente. Durante a madrugada, muitas emissoras simplesmente encerravam sua programação.
A tela ficava tomada por uma imagem cinzenta, acompanhada por um chiado constante. Era apenas estática. Para muitas pessoas, aquilo era apenas o fim da transmissão. Para Spielberg, aquela imagem despertava uma sensação completamente diferente. Ele se perguntava o que uma criança poderia imaginar ao olhar para aquela tela silenciosa no meio da noite. E se houvesse alguma coisa escondida ali? E se alguém estivesse tentando se comunicar através daquela estática? Foi dessa simples pergunta que nasceu uma das cenas mais marcantes da história do terror. Carol Anne, parada diante da televisão, aproxima lentamente as mãos da tela enquanto parece conversar com algo invisível. Momentos depois, ela olha para os pais e diz apenas: They're here. "They're here." Eles estão aqui. Essa cena atravessaria gerações e se transformaria no símbolo da franquia. Mas havia ainda outra influência importante: o próprio título do filme. A palavra poltergeist vem do idioma alemão. Ela é formada pela união de duas palavras, poltern, que significa fazer barulho ou provocar ruídos, e Geist, que significa espírito. Ou seja, espírito barulhento. Segundo antigas crenças europeias, um poltergeist não costuma aparecer como um fantasma visível. Sua presença é percebida por meio de fenômenos aparentemente inexplicáveis. Batidas nas paredes, portas que se abrem sozinhas, objetos que mudam de lugar, móveis que deslizam sem explicação, luzes piscando, vozes misteriosas. Todos esses elementos seriam incorporados ao roteiro de forma gradual, fazendo com que o terror aumentasse pouco a pouco, exatamente como acontece nos relatos tradicionais sobre poltergeists. O projeto avançava rapidamente, mas existia um problema. Spielberg estava completamente envolvido com a produção de E.T., o extraterrestre, e compromissos profissionais impediam que ele assumisse oficialmente a direção de outro longa naquele momento. Foi então que entrou em cena um diretor conhecido por um estilo completamente diferente: Tobe Hooper. Poucos anos antes, Hooper havia dirigido O Massacre da Serra Elétrica, considerado um dos filmes de terror mais influentes de todos os tempos. Sua capacidade de criar tensão e desconforto impressionava Spielberg. Ele acreditava que Hooper seria a pessoa ideal para transformar aquela história em um filme assustador. Assim, Tobe Hooper foi anunciado como diretor de Poltergeist, enquanto Spielberg permaneceu como produtor e principal força criativa do projeto. Mas essa parceria daria origem a uma discussão que continua até hoje. Durante as filmagens, Spielberg estava presente praticamente todos os dias. Acompanhava as gravações, conversava com os atores, sugeria mudanças de roteiro, participava das decisões sobre os enquadramentos e os efeitos especiais. Essa presença constante fez surgir uma pergunta que atravessou décadas: quem realmente dirigiu Poltergeist? Alguns integrantes da equipe afirmam que Spielberg exercia um controle criativo tão grande que, na prática, parecia dirigir o filme. Outros defendem que Tobe Hooper sempre esteve no comando da produção e que Spielberg apenas atuava como um produtor extremamente participativo. A verdade é que essa discussão nunca foi totalmente encerrada. E talvez ela jamais seja. Enquanto isso, os cenários começavam a ser montados. O elenco era escolhido e as câmeras finalmente se preparavam para registrar aquela história. Ninguém imaginava que estavam prestes a criar um dos filmes de terror mais influentes da década de 1980. Muito menos que anos depois, seu nome seria associado a uma das mais famosas e controversas lendas da história do cinema. Mas antes que essas histórias surgissem, o público precisava conhecer a família Freeling, e era justamente dentro da casa dessa família que o verdadeiro pesadelo estava prestes a começar. Antes de seguir em frente, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever para acompanhar nosso conteúdo bem de perto e deixar nos comentários a história que você quer ver no canal. Agora vamos entender brevemente os filmes. Antes de entrarmos nas histórias que fizeram Poltergeist ser associado a uma suposta maldição, precisamos entender o que acontece em cada filme da franquia. O primeiro Poltergeist, lançado em 1982 e dirigido por Tobe Hooper, acompanha a família Freeling em uma casa aparentemente tranquila. Tudo começa quando a pequena Carol Anne passa a se comunicar com uma presença através da televisão. O que parecia apenas algo estranho, rapidamente se transforma em um pesadelo sobrenatural que coloca toda a família em perigo. Este capítulo inicial tornou-se um grande fenômeno de bilheteria, arrecadando mais de 120 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá, e consagrando-se como um dos filmes de terror de maior sucesso de sua época. O sucesso foi tão grande
que 4 anos depois, em 1986, chegou Poltergeist II, The Other Side, sob a direção de Brian Gibson. A história segue a família Freeling tentando reconstruir a vida após os eventos do primeiro filme, mas uma nova ameaça sobrenatural surge para persegui-los. Embora não tenha alcançado o mesmo impacto do original, a sequência ainda teve um bom desempenho comercial. Em 1988, veio Poltergeist III, dirigido por Gary Sherman. Desta vez, Carol Ann está longe da antiga casa, vivendo em um arranha-céu em Chicago. Porém, as forças sobrenaturais encontram uma maneira de alcançá-la novamente. O terceiro longa teve uma recepção mais modesta e arrecadou bem menos que os 2 anteriores. Assim, a franquia original ficou marcada por 3 filmes, 3 diretores diferentes e um primeiro capítulo que se consolidou, de longe, como o maior sucesso comercial. 3 obras ligadas pela mesma família, pelo sobrenatural e por acontecimentos que levariam o público a questionar se havia algo realmente estranho por trás da produção. Mas existe um detalhe que chama ainda mais atenção. Enquanto os filmes conquistavam as telas, acontecimentos reais envolvendo o elenco começavam a alimentar uma história muito mais assustadora fora delas. E foi justamente assim que nasceu a famosa lenda da maldição de Poltergeist. Desde o lançamento de Poltergeist, uma pergunta nunca deixou de ecoar entre os fãs do cinema de terror. A franquia foi, de fato, amaldiçoada? Ao longo de mais de 4 décadas, jornalistas, documentaristas e pesquisadores debruçaram-se sobre entrevistas, reportagens e depoimentos na tentativa de encontrar uma resposta definitiva. O que trouxeram à tona foi uma sequência impressionante de tragédias reais. Mas fica a dúvida: teriam esses acontecimentos alguma conexão oculta ou tudo não passou de uma extraordinária sucessão de coincidências? Vamos analisar cada um dos principais casos. A primeira tragédia ocorreu poucos meses após a estreia do filme original. A atriz Dominique Dunne, que interpretou Dana Freeling, tinha apenas 22 anos quando, em outubro de 1982, foi atacada por seu ex-namorado John Sweeney após um histórico de violência doméstica. Dominique entrou em coma e faleceu 5 dias depois. O crime causou forte comoção nos Estados Unidos. Na época, ninguém falava em maldição. Apenas anos mais tarde, sua morte passou a integrar a lista de eventos associados à produção. Já em Poltergeist II, o perturbador reverendo Henry Kane foi vivido por Julian Beck. Durante as gravações, o ator já enfrentava um estágio avançado de câncer, e sua fisionomia extremamente debilitada acabou conferindo ao personagem uma aura ainda mais aterradora. Beck concluiu suas cenas e veio a falecer poucos meses após o lançamento do longa. Embora sua condição de saúde já fosse do conhecimento da equipe, sua partida alimentou a ideia de que algo estranho rondava a franquia. Outro nome recorrente nessas teorias é o de Will Sampson, que interpretou o Xamã Taylor no segundo filme. Segundo relatos de colegas de produção, Sampson acreditava que o set de filmagens estava espiritualmente carregado e, por isso, teria realizado uma cerimônia indígena de purificação no local durante uma madrugada. Embora não existam registros oficiais detalhando o ritual, o episódio foi mencionado por membros da equipe em entrevistas posteriores. Em 1987, Will Sampson faleceu devido a complicações de um transplante de coração, e sua morte também acabou incorporada à lenda. Contudo, a perda mais dolorosa para a franquia ocorreu em 1988, a morte de Heather O'Rourke, a inesquecível Carol Ann. Aos 12 anos, a jovem atriz faleceu em decorrência de complicações provocadas por uma obstrução intestinal, fruto de uma condição congênita rara. O diagnóstico inicial incorreto acabou atrasando o tratamento adequado. A tragédia aconteceu antes da estreia de Poltergeist III, forçando a produção a alterar o desfecho do filme. Para muitos fãs, esse foi o estopim para a consolidação da lenda, embora familiares da atriz tenham rejeitado essa narrativa, reforçando que sua morte ocorreu por razões estritamente médicas. E quanto aos famosos esqueletos reais? Entre todas as teorias, nenhuma ganhou tanta notoriedade. Quando a atriz JoBeth Williams, que interpreta a mãe, Diane Freeling revelou que parte dos esqueletos utilizados na cena da piscina era humana,
Especulou-se que o ato poderia ter atraído energias negativas ou configurado um desrespeito aos mortos. No entanto, nunca se provou qualquer relação entre essa escolha e as fatalidades posteriores. A explicação factual para o uso dos restos mortais é puramente econômica. Na época, adquirir esqueletos reais destinados ao ensino de anatomia custava menos do que produzir réplicas altamente detalhadas. Diante do burburinho, diversos envolvidos na produção se posicionaram ao longo dos anos. JoBeth Williams declarou: "Passou a se assustar com o sobrenatural durante as filmagens. Ela contou que, ao voltar para casa depois do set, sempre encontrava os quadros da parede tortos. Ela alinhava as molduras, saía e, ao retornar, elas estavam tortas de novo. Isso a deixou paranoica e com a sensação de que havia alguma energia a seguindo." Steven Spielberg rejeitou a tese de maldição, tratando os falecimentos como tragédias isoladas posteriormente associadas pelo imaginário popular. Da mesma forma, familiares de Heather O'Rourke expressaram incômodo ao ver a imagem da atriz associada a mitos, reiterando a causa clínica documentada, apesar de as tragédias do elenco de Poltergeist possuírem causas médicas e criminais comprovadas. A concentração dessas perdas na mesma franquia alimentou uma duradoura lenda urbana. Sem qualquer prova de forças ocultas, o impacto da história reside no limite entre fatos reais, luto e imaginação coletiva, transformando o mito dos bastidores em um fenômeno do cinema. Conclusão: depois de conhecer a história dos 3 filmes, explorar os bastidores da produção, analisar as entrevistas dos envolvidos e revisitar as tragédias que marcaram parte do elenco, chegamos à mesma pergunta que intriga fãs há mais de 40 anos. Será que Poltergeist foi realmente amaldiçoado? Ou tudo não passou de uma sequência de coincidências tão improváveis que acabou dando origem a uma das maiores lendas da história do cinema? A verdade é que, até hoje, não existe qualquer evidência de que forças sobrenaturais tenham provocado essas tragédias. O que existem são fatos documentados, relatos de bastidores, crenças pessoais e acontecimentos reais que, reunidos, alimentaram um mito que atravessou gerações. Talvez seja justamente essa mistura entre realidade e imaginação que mantenha a franquia viva no imaginário do público, mesmo mais de 4 décadas após o seu lançamento. Enquanto alguns enxergam apenas fatalidades, outros acreditam que existe algo muito mais difícil de explicar. E você? Qual é a sua opinião? Você acredita que a franquia Poltergeist realmente carrega uma maldição? Ou acha que tudo não passou de uma sucessão de acontecimentos trágicos transformados em lenda urbana? Muito obrigado por ter assistido até aqui. E lembre-se, às vezes os maiores mistérios não estão nas respostas que encontramos, mas nas perguntas que continuam sem explicação. Até o próximo mistério.